para nós em Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Então a formação, ela nos ajuda a estruturar a nossa vida, né? A nossa vida espiritual, ela vai melhorando a partir do momento que nós conhecemos, porque nós vamos tendo os meios necessários para chegar a Deus, né? E quando nós conhecemos, nós amamos, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. E quando nós conhecemos, então nós temos esse acesso para poder amar. E hoje eu estou com uma missão, né, vamos dizer assim, boa, né? De poder, nesta formação de hoje, fazer um resumo, né, do Catecismo da Igreja Católica, né? Então, nada mais e nada menos do que fazer um resumo básico, né? Então, acredito aí, não quero alongar muito, né? No máximo umas 4 horas de duração. Eu acho que nós dá para passar um pouquinho aí, né? Mas é uma grande alegria, né, como já disse, de estarmos aqui hoje, reunidos na presença do Senhor para aprender, né? E, como eu disse, então, para estar passando um pouquinho sobre o Catecismo da Igreja, né? Vamos fazer aqui um pequeno, vamos dizer assim, não podemos dizer o resumo porque não dá para fazer, só para poder dar uma passada do que é o Catecismo da Igreja Católica, né? Quando que ele foi elaborado, né? Vamos ver o conteúdo dele, todo aquele que traz, né, o seu conteúdo. Ele é dividido em 4 partes. Vamos estar vendo então cada parte, ali, pelo menos um pouquinho de cada uma delas, né? Então, para a gente iniciar essa formação, né, o Catecismo da Igreja Católica, o Papa João Paulo II, ele reuniu uma comissão, né, específica para estar elaborando o catecismo, né? Foi no ano de 1985. Então, no ano de 1985, o Papa João Paulo ele viu essa necessidade para que a fé, ou para que a graça de Deus chegasse ao coração do seu povo, para que o povo tenha uma fé estruturada, que ele tenha um conhecimento de todo esse ensino que a igreja sempre transmitiu, né, ao longo da sua trajetória, né, desde o seu início, né? Então, o Papa, vendo essa necessidade de que a doutrina, do que o ensinamento, do que a tradição, através da tradição, da Sagrada Escritura, do Sagrado Magistério e da Sagrada Escritura, pudesse chegar ao coração do povo, o povo ter acesso a essa graça, né? Que maravilha é poder beber dessa graça que é o Catecismo da Igreja Católica, né? Aqui está resumido para nós, né? Está contido no Catecismo da Igreja Católica, então, o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Então, está aqui, para quem gosta de um banquete, aqui está um verdadeiro banquete para nós saborear, né? Com um alimento sólido, né? São Paulo falava do leitinho, né? Que agora o povo já está precisando de um alimento sólido. E aqui está um alimento sólido para a nossa fé. Por que nós precisamos, então, formar ou buscar conhecer? Para nós cumprir a nossa missão, qual Deus nos destinou, né? E Deus, o próprio Catecismo vai dizer isso. Deus nos colocou no mundo para conhecê-lo, para amá-lo e para adorá-lo. E assim chegar à eternidade, ou chegar ao céu, né? Então Deus nos colocou no mundo para esses fins, né? E o próprio Catecismo, ele vai nos ensinar isso, né? Então o Papa João Paulo II, iluminado pelo Espírito Santo, ele viu essa necessidade de poder chegar ao coração do seu povo, do povo que tem sede, né, da palavra de Deus, sede de Deus, poder alimentar, saciar, se banquetear desse grande banquete, né? Então, São João Paulo II, ele nomeia esta comissão e quando ele escolhe, né, para estar liderando ou organizando tudo isso,
né, o Joseph Ratzinger, ou seja, o Bento XVI, né, o Papa Emérito Bento XVI, que organizou então toda esta comissão para elaborar o catecismo da Igreja Católica junto com os bispos e tudo mais, né, reunidos, e eles gastaram 6 anos, né, para poder, de longos trabalhos, né, 6 anos ali de estudo, para não um dizer uma coisa, o outro dizer outro, não, mas tudo baseado na sagrada tradição, né, no depósito da fé, né, para não fugir aquilo que a igreja sempre ensinou desde seu início, para não fugir. Então, com todo o cuidado, os teólogos, tudo ali para poder trazer. Então, gastaram 6 anos para que o catecismo pudesse hoje chegar a cada um de nós, né? Então, se ele começou ali a ser elaborado em 1985, ele terminou em 1992. Depois de 7 anos que ele foi elaborado, né? Ele era na língua francesa. Depois em 1997, ele foi traduzido, então, para a língua portuguesa, né? Então, a partir de 1997, nós podemos ter acesso na língua portuguesa, para nós podermos entender. A não ser aqueles outros que em outros idiomas, em outras línguas, né, conseguem aí entender e falar, podia ter acesso, né? Mas, a partir, então, de 1997, ele estava traduzido para nós poder beber dessa graça, né? Então, o catecismo ele é repartido, né, como já disse anteriormente, em 4 partes, né? 4 partes fundamentais na nossa vida. A primeira parte do catecismo, ele vai trazer para nós, então, sobre o credo, né? Sobre a fé, né? A nossa fé ali professada no nosso batismo, né? Então, sobre essa primeira parte do catecismo, ela vai trabalhar sobre a fé, o credo, desde da essência e toda, né, até o final de todas as coisas, da existência de Deus, de tudo aquilo que nós professamos no credo, estar aqui então na primeira parte do catecismo da igreja, bem explicado que é Deus, como surgiu, né, da Santíssima Trindade. Então, muito bem trabalhado, detalhadamente, em todos os passos, né? E interessante quando nós falamos de fé, é interessante nós entendermos, né, que quando nós somos católicos, né, dessa igreja de Jesus Cristo, quando nós falamos que temos fé em Deus, é impossível nós dizer que acreditamos em Deus, mas não acreditarmos naquilo que a igreja nos ensina, né? Se a pessoa fala que acredita em Deus, mas não acredita naquilo que a própria igreja ela ensina, de fato, vamos dizer assim, não podemos dizer que de fato ela acredita em Deus, porque não é imparcial. Deus é o ser por completo, onde ele cria, né, a igreja católica, funda essa igreja para que nós possamos ser auxiliados desde o começo por ele, bem formado por ele. Por isso que hoje muitas vezes é comum, né, de você ver pessoas que pegam a Sagrada Escritura, que lê um pedaço, interpreta de um jeito, outro pega a palavra de Deus e interpreta de outro, não é? Mas nós sabemos que o único que tem a autoridade para interpretar a palavra de Deus é o Sagrado Magistério, né? Então, não podemos ler e interpretar do nosso jeito, ou só aquilo que me interessa, não. Mas é todo num contexto que ela é colocada. Então, Jesus, Deus, né, toda a criação, então a nossa fé, ela passa por esse tripé aí, né, que é fundamental. Quando nós dizemos, creio na igreja, então nós cremos em tudo que ela ensina, tudo que ela diz, tudo que ela afirma, nos sacramentos e tudo mais, né, depois nós vamos ver aí mais para frente. Então, para a gente entender um pouquinho, né, sobre a profissão de fé, que é a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, ele vai trabalhando nessa aí, os fundamentos de tudo isso e vai mostrando passo a passo para cada um de nós, né? Não dá para a gente pegar aqui
porque senão fica muito... a intenção é depois de estar passando, né, uma formação aí sobre o catecismo inteiro. Então é um longo prazo, não é assim uma coisa de... Mas trabalhando por parte, cada coisa, né, desde o início ao final. É uma formação onde está aqui resumido toda a história da nossa igreja, toda a vida, né, a cristã está aqui reunida no Catecismo da Igreja Católica. Então, por isso tem que ser depois devagar, ali vai pegando por parágrafos e vai trabalhando, né, cada um deles, porque não dá para chegar aqui e poder trazer, né, ou tentar e pegar um daqui e outro dali, nós não chegaríamos nem tem como, porque a capacidade de guardar ou de ouvir, a pessoa ali, ela vai até um certo momento, depois já começa a distrair, dispersar, já não, né, já não interessa mais, vai se cansando, né? Então, depois, aí mais para frente, vai ser trabalhado passo a passo, né, explicando cada parte, então, de cada uma delas. Então, se a primeira parte é o credo, né, a profissão de fé, é uma longa parte do catecismo, né, da primeira parte, que ela está aí e que traz para nós, são 1039 parágrafos que vai trabalhar, então, sobre, né, a profissão de fé. Então, não é uma coisa que dá para passar assim do dia para a noite, né? Lá do parágrafo 26 ao parágrafo 1065, onde que vai trabalhar, então, aí sobre a profissão de fé, sobre o credo. Então, em toda a sua instância, na existência de Deus, na Santíssima Trindade, os mistérios e tudo mais, tudo que é movido à fé, desde a iniciação do batismo, né, a partir dali, tudo mais, o catecismo vai nos ensinando o passo a passo. Então, se a primeira parte é o credo, a segunda parte, nós vamos ver, então, que é sobre a liturgia, né? Fala sobre a liturgia e, portanto, os sacramentos, né? A vivência do sacramento, a instituição dos sacramentos, a importância do sacramento na vida de cada cristão, né? Como viver bem, como poder usufruir dos frutos do sacramento, né? Que sacramento significa sinal sensível da presença de Deus, né? Então, como viver bem isso na prática, né? Então, o catecismo ele vai trazendo para nós, né, neste segunda parte, que é aí sobre os sacramentos, aí nessa vivência do sacramento na nossa vida, também junto à liturgia, né? Toda a liturgia da nossa igreja, tudo bem organizadinho, tudo certinho, que vai a importância da liturgia, os frutos que ela produz na nossa alma, né? E o passo a passo, como devemos estar diante, como participar e participar bem da Santa Missa, enfim, vai trabalhando parte por parte, cada uma delas, né? E cada um desses sacramentos da nossa vida, se é sinal sensível, né, da presença de Deus no sacramento, então aí temos 7 sacramentos aonde vai nos auxiliar. E sem os sacramentos é quase que impossível, né, vamos dizer assim, de nós sermos santos ou de ir para o céu, né? A não ser que a pessoa, por graça de Deus, ela tenha uma contrição perfeita, né, ali um arrependimento sincero dos seus pecados, e, né, o desejo dela seja realmente de amar e agradar a Deus e reparar as suas faltas, os seus pecados, então ela consegue ali uma contrição perfeita, né? Mas fora isso, aí é somente pelo sacramento, o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, é poder unir. Hoje nós celebramos, né, a festa do corpo e o sangue de Cristo, né? Corpus Christi, a solenidade de Corpus Christi, o verdadeiro sentido, o valor da Eucaristia na nossa vida, né? São João da Cruz vai dizer assim, como Santa Teresa de Ávila, né, vários outros santos, vai dizer que a forma mais apta para se unir a Deus é a Eucaristia, né? É onde, então, se vale do sacramento. Então, essa segunda parte vai trazer para nós aí todos os sacramentos em si, né? A importância deles,
como foi instituído, quem instituiu, né, onde está na Sagrada Escritura que foi instituído, a autoridade de cada sacramento, o efeito deles vai sendo produzido, então, na vida de cada um. E, então, essa segunda parte, ela começa, né, são 624 parágrafos, vai estar trabalhando a respeito, né, do sacramento e a liturgia, que começa no 1066 e vai até o 1690. Né? Então, essa parte vai estar trabalhando detalhadamente a importância do sacramento, né, os frutos que ele causa na nossa vida, a liturgia, todos os efeitos dela que vai causando na nossa vida como cristão, que vai nos formando, que vai nos gerando, o objetivo de tudo isso é nos gerar para Deus, é gerar santos, é gerar homens e mulheres para o céu, não para as coisas deste mundo, pelas coisas que passam, mas é de unir a Deus, unir-se à cruz de Cristo, unir tanto, né, como às vezes temos uma ideia de fé ou de amor a Deus que é só as coisas boas. As coisas estão bom, então Deus é bom. As coisas vai mal, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não gosta mais de mim, né? Mas nós precisamos então unir a nossa vida ao sofrimento de Cristo, mas é na alegria, é na tristeza, né? Nessa busca dessa alegria, só vamos ser saciados quando nós encontramos Jesus Cristo. Quando nós encontramos Jesus Cristo, né, abraçamos Jesus Cristo e abraçamos a cruz com Cristo, então nós vamos, a partir daí, as coisas vão ficando mais fáceis na nossa vida. A cruz ela vai sendo mais maneira, porque é Cristo que nos ajuda a levar a cruz. Quando nós vamos, né, empurrando a nossa cruz, né, e muitas vezes não aceita a nossa cruz, né, a cruz ela vai ficando pesada. Eu até esqueci o nome da santa, se não me engano é Santa Rosa de Lima. Foi aí ela, muito santos, né? Ela vai dizer assim, que a cruz só é pesada para aqueles que arrastam a cruz, né? Mas não para aqueles que abraçam. Não para aqueles que abraçam, né? Então, quando nós queremos viver a nossa vida de qualquer jeito, quando nós queremos só uma vida sem sofrimento, ou sem tribulações, né, nós estamos querendo então só arrastar a cruz, e ela vai ser pesada. A hora que vira dificuldade, nós vamos sofrer muito mais. Mas quando nós unimos a nossa vida com o sofrimento de Cristo, abraçamos a cruz, ela fica mais maneira. Né? Então, nessa graça do sacramento que ele vai produzindo então na nossa vida os efeitos necessários para que nós chegamos à eternidade, né? E hoje há uma busca muito grande pela alegria, né? Se você for conversar com muita gente, aqueles que é solteiro falam assim, eu preciso casar para me ser feliz. A hora que eu casar, aí sim eu vou ser feliz, né? Outros falam assim, a hora que eu tiver meu carro, a hora que eu comprar a minha casa, a hora que eu conquistar isso, aí eu vou ser feliz, né? Mas a verdadeira felicidade, não que essa felicidade aqui seja errada, não. Mas a verdadeira felicidade se encontra em fazê-lo à vontade de Deus. Né? O próprio Jesus vai dizer isso no Evangelho de São João, né? Que quando nós fazemos a vontade de Deus, que permanecemos nele, ouvimos seus mandamentos, Deus permanece em nós, a nossa alegria é completa. E essa alegria completa nós vamos viver na eternidade. Aqui é uma vida como dizemos no Salve, é um vale de lágrimas. Né? Há o sofrimento, a dor, a angústia, a perseguição, tantas coisas vêm. Mas quando nos unimos a Cristo, por isso a formação ela nos ajuda. As cruzes, elas vêm. Nós podemos viver bem e usá-la para a nossa santificação e chegar a Deus, ou nós podemos usar mal, abandonar ela e vai sofrer muito mais, desperdiçou o sofrimento. Não é? Então,
a formação ela nos leva a viver bem, a aproveitar cada momento da nossa vida para unir-se a Deus, não é? E o sacramento nada mais é que esse sinal sensível da presença de Deus para nos tornar um com Ele. É que nos liga direto a Deus, né? Então, através do sacramento. E a terceira parte, então, que o Catecismo traz para nós, é sobre uma vida de fé, né? Que é os mandamentos. Traz para nós ali os mandamentos, né? Tanto os 10 mandamentos, quanto os 5 mandamentos da igreja, né? Ele vai trazendo toda essa dimensão da importância dos mandamentos na nossa vida, os pecados, né? Cometidos ali contra qualquer um dos 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja, é um pecado grave. Ele vai fazendo uma dimensão do pecado, o que é pecado, as consequências do pecado, a desordem que causa em cada um o pecado, as consequências do pecado, né? E tudo mais. Então, esses 10 mandamentos, né? A terceira parte, que vai tratar dos 10 mandamentos, da importância deles que vai reger a nossa vida. Se nós pautássemos a nossa vida e vivesse o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, as outras coisas, os 10 mandamentos já se encerrariam por aí, né? E Jesus vai dizer que se encerra nesse no primeiro, e no segundo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, o sacramento na nossa vida, ou melhor, os mandamentos, né, essas leis que o Senhor criou para que nós aproximássemos mais dele, né? Todo o catecismo da igreja, todos os documentos da nossa igreja, é fazer uma comparação, vamos dizer assim, boba, simples, mas para a gente buscar entender a importância de tudo isso, né? Quando nós caminhamos sozinhos, sem a igreja, sem os documentos, sem uma vida de oração, sem o sacramento, sobre toda essa beleza que temos, que Deus deixou para nós, é a mesma coisa se nós entrássemos no meio de um mato, caminhando por nós mesmos, sem rumo, escuro, nós não sabemos o que vai encontrar para frente, pode dar certo, pode dar errado, né? É mais ou menos por aí. Hoje nós vivemos num mundo de tecnologia, né? Agora, quando nós olhamos, usamos dos próprios dos 3 pilares, melhor dizendo, que a igreja traz para nós, que é o magistério, a tradição e a escritura, é como se fosse, com um celular ali, no GPS, uma estrada toda bem asfaltada, toda bem sinalizada, toda com as placas de indicação, o caminho é aqui. Então é muito mais fácil de nós aderir à fé, ou de nós abraçar a fé, de nós viver a fé em Deus para valer, quando o caminho que a igreja traçou. Se é o caminho que a igreja traçou, é o caminho que Jesus traçou. E nada mais, irmãos, importante no tempo que nós vivemos hoje, a necessidade de nós buscarmos, né? A conhecer. Aonde hoje você vê falar do pecado? Aonde hoje você vê falar dos 10 mandamentos, dos pecados graves, que é quanto os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja? Aonde você vê falar? Não é? Como que nós vamos aprender se não há aquele que ensina? Por isso nós precisamos estar enraizados a nossa fé naquilo que a igreja sempre ensinou. Hoje, muitas vezes, se levantam muitos para ir nesse tempo moderno, aí a verdade para a maioria hoje é relativa, não é? Já não é mais absoluta. A verdade é Jesus Cristo, essa verdade absoluta. Mas não é bem assim não. Pega ali a palavra de Deus e interpreta do seu jeito. Mas o tempo mudou. Se Jesus visse hoje, ele ensinaria diferente, porque ele ia mudar também. Outros pegam, por exemplo, a Virgem Maria. Mas se fosse nos tempos de hoje, Maria seria diferente, não é?
tenta mudar, mas se nós não tiver enraizado na nossa fé, na fé que a igreja transmitiu, ali que os apóstolos viveu, testemunha ocular, né? Que toda a tradição transmitiu ao longo dessa vida, no depósito da fé, né? Ali quantos padres que morreram na apologética da fé, na defesa da fé, dessa fé verdadeira, dos ensinamentos de Jesus, para defender, para que hoje nós pudéssemos ter. E hoje nós temos. E quantas vezes não bebemos da graça? Né? Tá aqui, ó. Eu não sei por quanto tempo vai ter, e nós vamos poder, né? Vai ser livre. Os tempos caminham para tempos difíceis, de perseguição, fins de tempos, não é? Hoje nós ainda podemos ler a palavra de Deus, nós podemos rezar ali com a palavra de Deus, com os documentos da igreja, mas não sabemos até quando vamos poder. Hoje nós podemos ainda, de forma reduzida, a participar da missa. Mas quem garante que daqui 1 ano, 10 anos, nós vamos poder participar? E se nós que temos hoje a oportunidade e nós não buscamos, se nós temos, né, aqui esse banquete e nós não queremos saciar, será que na hora que levantar a perseguição que nós vamos querer buscar? Aí já não dá tempo, irmãos. Nós precisamos fundamentar então a nossa fé, né, nos 10 mandamentos, viver o ensinamento de Jesus. Se nós não viver os mandamentos, irmão, se nós pegar lá o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, né, são 613 leis que regia então ali o Antigo Testamento. Se uma pessoa errasse contra uma lei, ela estaria condenada ao inferno. Né? Então hoje nós temos